O Deni, ele não vai participar hoje, que eu lembro é o Deni. Deixa eu só confirmar aqui. Ele mandou uma mensagem. Só um pouquinho. Ele mandou uma mensagem para mim. Cadê? O Adonai não vai participar, tá bom? O Deni talvez entre daqui a pouco. O Adonai tem um compromisso hoje e não vai conseguir assistir. Então, né, boa tarde a todos e todas. Hoje vamos avançar um pouco no modelo ISLME. Infelizmente, né, não temos tempo para aprofundar tanto. Na verdade, como eu já falei para vocês, existem alguns trabalhos que avançam no modelo ISLM. Eu escolhi esse daqui porque ele traz uma abordagem bem interessante de continuidade da análise SLM, então vai dar para vocês terem uma visão um pouco mais geral das implicações, né? Lembrem que eu tenho chamado a atenção de vocês. Tentem se concentrar nas implicações dessas contribuições, tá bom? Não necessariamente em si no modelo, no sentido, vamos dizer assim, tão formal do modelo, mas sim nas implicações para a macroeconomia ecológica, do que nós estamos discutindo, ou seja, quais são os desafios, o que nós temos pela frente, entende? Quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. Esse é o ponto. Se vai ser com uma análise SLM, com uma análise de demanda agregada, como eu coloquei para vocês, por exemplo, na aula passada, nós discutimos o ISLM e EE na aula passada. Mas, e a demanda agregada? Temos também uma reflexão na mesma linha para a demanda agregada? Se não temos, como seria incluir a dimensão ambiental na perspectiva da demanda agregada e da oferta agregada? Que é outro modelo macroeconômico que nós conhecemos e que, né, é amplamente utilizado na macroeconomia. Então, como que isso, né? Quais são os desdobramentos? É isso que eu quero que vocês comecem a refletir nesses debates, nessas informações que nós estamos discutindo. As implicações, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, fique à vontade. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer aqui alguns pontos do texto do Philip Lam. Ele é da Universidade do Sul da Austrália e ele trabalhou nesse artigo o modelo ISLM, que nós sabemos que convencionalmente na economia ele é um modelo que se propõe a encontrar esse equilíbrio macroeconômico entre os mercados de bens e serviços e o mercado monetário. E eu destaco alguns pontos que eu achei interessante nesse artigo, que ele coloca, a proposta é fazer, na verdade, ele inclui a perspectiva ambiental, que ele chama de Environmental Equilibrium, que é o equilíbrio ambiental, né, no modelo ISLM, como foi proposto no artigo anterior, mas qual é a grande contribuição aqui dele? Ele destaca a questão da inclusão do parâmetro tecnológico, que ele coloca lá como um Y, e aí ele vai fazendo uma série de, vamos dizer assim, matematizações. E aí ele coloca o modelo, aí ele vai dizendo o que é o Y, né, que é o produto real, o que é A, que é a demanda agregada. Então ele vai fazendo uma série de definições ali para o modelo, né? E aí ele coloca o equilíbrio, né, como uma dessas variáveis. E assim, a curva IS, né, aí ele coloca o que seria, né, que são essa questão das despesas das famílias com bens de consumo, investimento, e aí é sempre sob essa influência da taxa de juros a longo prazo, né? E aí ele coloca também a questão da curva LM, né? E aí ele toca no ponto das expectativas racionais, né, desses agentes, enfim. Então ele vai fazendo uma série de definições dentro do artigo. E aí a curva E, né, que ele chama atenção,
para isso, né, a curva E seria essa incorporação, né, da questão climática, né, macroambiental dentro desse modelo já convencional. Ele vai destacar, lógico, que o que difere daquela curva proposta por Eyes, não sei se é assim que pronuncia, mas é justamente essa questão mesmo de incluir esse parâmetro tecnológico que o Eyes não se preocupou. E aí ele se preocupa aqui, né, em trazer. Aí ele vai falar também de algumas questões que seriam importantes, aí ele vai colocar assim, uma política fiscal expansionista, né, o que aconteceria se fosse adotada, né, aí ele vai fazer uma série vai falar do deslocamento, né, ele vai dizer que uma política dessa natureza, ela tem impacto nessa mudança, né, a curva vai se deslocar para a direita, então ele vai colocar aqui as mudanças nos EE, vai dizer de E0 para E1, E2, E3, então vão representar diferentes graus, né, de progresso tecnológico, e que esses progressos, né, eles vão impactar numa mudança desse equilíbrio, né, ambiental. E aí, na E3, ele vai dizer que vai representar um maior progresso, né, tecnológico. Então, quanto mais aumenta, né, essa questão da tecnologia, isso vai impactando, né, no aumento aí, nessa coisa da questão do equilíbrio ambiental. E aí ele vai tocar. A gente está falando da política fiscal, né, que uma mudança ela tem esse deslocamento para a direita, e aí ele vai colocar o que aconteceria se ocorresse uma variação ou uma mudança na política monetária expansionista. Se, por exemplo, fosse adotada uma política monetária expansionista, isso acarretaria em um aumento do produto, do equilíbrio, que eles chamam de equilíbrio estável, e se houvesse, com essa política, né, faz com que esse equilíbrio ele sofra uma diminuição, uma queda, vamos dizer assim. Isso sugere que uma política monetária expansionista, ele diz, né, que seria mais, assim, seria preferida porque ela ia, digamos assim, minimizar os impactos ali nessas variações, nessa questão da variação ambiental, né, na mudança do meio ambiente. E no caso, aí ele vai fazendo uma série de derivações matemáticas, e um outro ponto que eu achei interessante é que ele vai colocar, já mais para o fim, deixa eu só olhar o ponto aqui que eu marquei de amarelo. Tá. Ele vai dizer que. Deixa eu só pegar aqui. Que a macroeconomia ambiental, né? Então, na macroeconomia ambiental, a curva E, ela vai ter esses deslocamentos, né? E quando ela se desloca para a esquerda, a taxa de transferência, né, ela assume uma capacidade total, né? Então excede esse limite da capacidade ambiental. Então aqui a gente coloca, aqui na verdade ele coloca uma questão, né, que nunca vai haver 100%, né, de renovação desses recursos naturais. Então, mesmo que essas políticas elas procurem mitigar a questão do efeito climático através de políticas que promovam a questão do incentivo para questão de iniciativas verdes, coisas que tentem mitigar, mesmo assim a gente nunca vai ter uma recuperação 100% dessa capacidade total, né, da nossa natureza. Então, os recursos eles têm esse caráter de esgotabilidade, né, o que significa que
por mais que a gente tente em algum momento, assim, sempre não vai ser 100%. Ele coloca num ponto aqui. E aí ele fala dessa questão, assim, das limitações que eu, assim, achei que ele poderia ter trabalhado mais, seria mais nessa perspectiva de tentar ver isso de fato em alguma economia, com alguma economia, né, de algum país, que dê para ver isso acontecer numa modelagem mais aproximada de uma realidade econômica. Mas talvez essa não tenha sido a intenção dele, ele só quis realmente dizer, olha, eu estou trazendo uma inovação, eu vou colocar aqui o parâmetro tecnológico. Talvez ele não tenha tido realmente essa intenção de ir muito a fundo, e aí uma coisa que eu acho que ele poderia ter explorado, mas não foi o objetivo dele, enfim. Né? Até porque ele começa o texto falando mesmo que ele ia tentar trazer a curva de AIS, mas colocando uma coisa a mais ali, então era mais para dar uma contribuição a mais ali dentro do que já estava sendo discutido. Deixa eu ver outro ponto. Aí já para o fim ele vai colocar, né, que a macroeconomia ela não pode de forma alguma ignorar a necessidade de incorporar essas restrições ambientais dentro da macroeconomia. Então ele vai aqui ressaltar o que os outros autores, né, da aula passada eles colocaram, né, e de outros textos, que a macroeconomia precisa inserir, né, a questão ambiental nos modelos que já estão postos tradicionalmente, porque como a macroeconomia ela tenta explicar a realidade, ela já não pode mais ignorar a questão ambiental, que interfere de forma direta, né, na questão das atividades econômicas de um país. E aí ele ressalta aqui isso novamente, e aí ele vai dizer que né, trouxe, né, essa questão, né, levantou, e aí ele vem e colabora nesse sentido. Agora ele diz que a proposta, né, aí ele vai fazer uma crítica, né, vai dizer que a proposta do AIES está longe de ser uma proposta completa, né, como a gente sabe, até um determinado ponto, um teórico ele vai chegar, sei, claro que aí vem outro, e aí ele já consegue agregar mais um pouco, aí foi o que aconteceu. E aí ele diz que esse esforço dele agora nesse artigo foi tentar trazer essas implicações, né, do modelo, mas estendendo-se para a questão de uma mudança na política fiscal, uma mudança na política monetária e como isso impacta numa curva de equilíbrio ambiental, né? E mostrando aqui já fica bastante claro a influência da política fiscal, da política monetária na questão ambiental. Então, aqui ele já ressalta isso. É um texto de 2003, então não está tão antigo, não está tão recente, mas já deixa isso muito bem amarrado aqui. E aí, no caso, ele encerra, né, o texto dizendo, ele resume, na verdade, o que ele disse já lá em cima, né, que uma política fiscal expansionista, ela acompanhada por uma contração monetária, ela faz com que esse produto real ali caia, e aí isso acaba sugerindo que uma expansão da política monetária, ela é uma opção de política preferida, na visão dele, né, mas aí ele vai, né, colocar isso, e aí ele vai colocar realmente essa questão, né, da importância de se pensar essas políticas e como elas interferem. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto que eu destaquei aqui que pode. E claro, ele vai dizer que também o modelo dele, né, não é um modelo completo, assim como ele falou que o modelo do AES não era completo, ele também vai ser muito, vamos dizer assim,
modesto, vai ser um pesquisador que também vai ter a consciência de que o dele não é completo também, né? Então, ele não vai ter a audácia, a ambição de dizer, o meu está completo. Então, ele foi muito pé no chão, num termo mais popular, para dizer que também outros estudos podem agregar mais, né? E aí, ele diz que o modelo dele assume essa questão mais de uma perspectiva de uma macroeconomia fechada, né, para transações internacionais, enfim, uma economia de modelo fechado, né? E, basicamente, acho que essa aqui é a essência do que ele discutiu no trabalho. Eu poderia ir muito mais além, mas são coisas que eu acho que podem ficar em segundo momento, mas, basicamente, aqui eu tentei resumir bastante para trazer as ideias principais, né? Então, contribuição seminal, resumindo, a contribuição dele foi agregar o parâmetro tecnológico. As limitações poderia ter explorado isso de uma forma mais real em alguma economia para exemplificar com dados, mas não foi a intenção dele, então justificado porque ele não fez isso, está justificado. E poderia ser uma sugestão, né? Desenvolver isso de uma forma menos abstrata e mais aplicada, embora não assim. Ele não se propôs a isso, mas outros estudos poderiam se propor, né, a fazer uma coisa mais aplicada em alguma economia. Pode ser de um país em desenvolvimento, que eu acho bem interessante, pela questão, né, que nós sabemos que a questão ambiental nos países em desenvolvimento ela é um problema ali é um gargalo muito grande, né, nesses países que estão em desenvolvimento. E, claro, em nações desenvolvidas também, elas não fogem disso. Então, basicamente foi isso. Então, eu passo a palavra para o professor Júnior e para os demais colegas que quiserem contribuir com outras perspectivas que eu possa não ter olhado, e aí é interessante a discussão agora. Obrigado, Letícia. Não, excelente as suas observações. Você conseguiu, né, vamos dizer assim, identificar importantes contribuições desse estudo. Coloquei aqui no chat, nosso tempo é curto, né, não dá para também querer abraçar o mundo e ficar também só no modelo. Eu vou esperar depois o Kel falar, mas só falar desse link aqui. Esse aqui é uma continuidade do ISLM, só que foi feito por uma dupla de brasileiros. Um deles os dois, na verdade, desculpa. Os dois são ex-professores aí do nosso departamento. Eles fizeram uma extensão ou uma continuidade, né, desse debate. Então, nós começamos com Reis, aí tem esse trabalho do Philip Law, e com o Gustavo Moraes e o Maurício Serra, eles fizeram o ISLM para economias abertas, tá bom? Mas também numa perspectiva teórica. Em parte, essa perspectiva teórica vamos dizer assim, é resultado do próprio tratamento, né, do ISLM em grande parte do debate, né? Ele é muito mais tratado como um modelo teórico mesmo e menos com a questão, vamos dizer assim, empírica do sentido do termo. Além disso, não esqueçam que na extensão, né, com o ISLM-EE, nós temos um enorme desafio, que é o desafio EE. Como que nós vamos mensurar essa curva EE? Já temos os desafios das outras, mas nesse caso a EE ela coloca novos desafios para você mensurar, né? Ou seja, definir ela de maneira empírica. Na verdade, não existe nenhum consenso além dos desafios né, de aplicar esse conhecimento. Kel, por favor. É, eu fiquei muito na dúvida, assim, com esse modelo, porque eu não entendi muito bem qual é o referência. A gente fala assim, que a economia ecológica ela abarca vários modelos econômicos. Eu queria saber mais ou menos qual é a origem do modelo, assim, qual é o cerne do modelo, porque eu não sei se ela é de, por exemplo, sustentabilidade forte, porque ela tem, eu acredito que o modelo ele abarca, né, o estado funcionário, ou se por causa do uso da tecnologia isso acaba sendo também uma questão de sustentabilidade fraca.
E eu não sei se eu entendi muito bem, mas a taxa de juros, ela poderia regular ela seria um regulador, não é? Para que quando a economia estivesse além do ponto de equilíbrio ambiental, ela voltar para o ponto de equilíbrio ambiental. Aí eu não sei se isso seria algo assim, muito eficiente, se for pensar de uma forma prática, sabe? Você regular esse crescimento, essa demanda por recursos naturais pela taxa de juros. Eu acho que deveria ser uma questão mais legal, assim, uma questão mais cirúrgica, sabe? Recurso por recurso, assim, recurso mais importante. Em vez de você pegar e achar que a taxa de juros ela vai por si só controlar os recursos de uma maneira que a gestão seja ótima. Obrigado, que teu áudio está um pouquinho ruim, eu espero que eu tenha conseguido escutar. Não sei se os colegas também perceberam o teu áudio um pouco ruim, baixo, um pouco chiado, mas antes de, vou dizer assim, de comentar especificamente o que você falou, né, as suas observações, que são importantes, tá bom? Destaco isso, depois eu já falo sobre ela. Eu só queria recuperar, né? Infelizmente você não conseguiu participar da aula passada. Na verdade, a apresentação do modelo ISLM, nós fizemos na aula passada, ela é resultado de uma provocação que foi feita pelo Herman Daly, naquele texto que você, acho que foi você que apresentou até, agora estou em dúvida, que foi o texto da macroeconomia ambiental do Herman Daly. Naquele texto ele faz essa provocação, que é a inclusão da questão ambiental, da variável ambiental na macroeconomia, e, mais especificamente, no ensino de economia, ou seja, colocar ela dentro das disciplinas de macroeconomia dos cursos de graduação e pós, né, obviamente. E aí, o Herman dele faz essa provocação. O Reis, ele aceita a provocação, ele acha que é pertinente e que merece uma resposta. E esta resposta nós destacamos isso na aula passada, não foi nem num artigo científico, não foi uma resposta de artigo. Na verdade, ela foi na resposta no formato de um comentário. Então, o Reis, ele responde à provocação do Herman Daly. E, como é um comentário, né, e veja, de fato, uma contribuição original no sentido do termo, né, porque você não tinha precedente, naturalmente, vamos dizer assim, com várias limitações, e naturalmente não, né? Na verdade, nós esperávamos, até o próprio Reis fala isso, escreve isso no texto dele, que aquela resposta dele à provocação do Herman Daly pudesse incentivar, né, um debate, tanto um debate no sentido de melhorar o ensino de macroeconomia, ou seja, você avançar naquela questão do ISLM, quanto também na própria discussão das políticas econômicas. Não vou falar políticas públicas no sentido, né, mas direcionar, né, para as políticas econômicas, ou seja, as políticas macroeconômicas. Então, esse é o nosso pano de fundo. Então, começa aí. No modelo anterior, eu posso te falar que não ficou tão explícito quanto neste trabalho, só que eu não quero falar isso agora, eu quero falar depois, antes eu quero ouvir o restante, caso tenha alguma dúvida, o vínculo, ou melhor, a aderência de maneira mais efetiva com a macroeconomia ecológica, tá bom? E aí eu complemento, Kel, depois essa resposta que eu estou te dando aí, a sua dúvida, que é o que você colocou. Se de fato você tem essa aderência, né, dessa proposta, dessa reflexão com a macroeconomia ecológica mesmo. E aí a questão da taxa de juros, podemos falar depois também, porque na verdade entra naquilo que eu comentei com vocês no início da aula. A partir desta inclusão da dimensão ambiental, e vejam que eu estou usando o termo dimensão ambiental, porque vocês não podem esquecer o seguinte, essa curva EE proposta aqui, né, proposta no modelo, deixa eu voltar aqui, essa curva proposta, lá na página, cadê?
na figura 1, página 6, 123, numerada no texto, essa curva EE, ela não é a curva apenas dos recursos naturais, ou seja, da extração de recursos naturais. Essa curva, ela também incorpora a questão da capacidade de assimilação de resíduos. Ou seja, você está olhando os dois, vamos dizer, os dois grandes vetores associados à questão ambiental, que é a extração de recursos naturais, seja renováveis ou não, e a questão dos resíduos. Então, veja que vamos dizer assim, é uma variável com um altíssimo grau de complexidade, poderia dizer dessa forma, no sentido de mensuração, entende? De você mapear empiricamente essa variável. Por quê? Porque você está falando, vamos dizer assim, de diversos sistemas, entende? De diversas variáveis envolvidas, diversas unidades de medida, dinâmicas específicas. Então, e isso, Letícia, ajuda um pouco a você entender por conta da ausência de um estudo empírico, tá bom? Da ausência de você ter um estudo empírico. Pode falar, Newton, depois eu continuo. Ô, Junior, também tem uma coisa, eu acho que o que você está comentando, além de ser muito interessante, também tem que essa nova curva, ela incorpora parâmetros tecnológicos, né? Ah, com certeza, que a alterar. Letícia chamou a atenção. Na verdade, eu diria, desculpa te interromper, Newton, que na verdade esta é uma das importantes contribuições desse trabalho. A outra eu estou esperando vocês me falarem, eu não queria falar ela. E tem uma outra coisa, professor, a gente tem um conceito que, na verdade, o autor ele coloca no texto, que é de entropia. Ah, Então, sim. todo o conceito de entropia que a gente está vendo, ele passa a ser avaliado. Então, entropia, não só em termos de degradação natural e diminuição de capacidade futura, mas a tecnologia como modificador de entropia. Mas tem mais um elemento que ele fala em relação ao efeito da própria informação. É que assim, ele relata que ele vai falar no futuro o paper, não sei nem se ele publicou ou não. Mas olhando a questão de entropia, no sentido de feedback de informação para o sistema. E aí ele coloca um ponto, não só de equilíbrio, como de controle, que ele antecipa uma coisa que não está no modelo ISLM, que é aquelas equações simultâneas dinâmicas, ou seja, ele já antecipa uma coisa que vai ser necessário para a economia ecológica, que são equações simultâneas não lineares e, além de não lineares, não mantendo equilíbrio, ou seja, ele fala que o equilíbrio não é definido, ele não é estático, ele é dinâmico. Logo, você não tem um equilíbrio que se sustenta quando modifica a entropia. E, assim, eu achei esse ponto do que ele fala no modelo, mesmo ele não colocando nenhum argumento matemático, nada, assim, eu não sei se você concorda com isso, mas eu achei que, Concordo. na Não, verdade, excelente observação da entropia, Newton. Excelente. eu acho que esse é o ponto que eu gostei mais do modelo. E, assim, eu acho que alguns pontos são retos aqui e tal. Eu só quis complementar do que você falou, né? Porque eu achei importante, porque está muito próximo do que você falou. Uhum. Mas, assim, é uma teoria, assim, ele coloca uma coisa velha, que é o modelo ISLM, para poder se conversar, só que ele incorpora uma teoria extremamente nova. Uhum. E, além disso, tem uma parte do texto que eu gostei, não era a minha vez, né? Mas eu só quis Não, é a tua colocar vez. Você tinha levantado a mão, ninguém tinha levantado. Era você. ele incorpora elementos que são as inter-relações entre os próprios indivíduos e a capacidade de cada elemento natural de se auto-reestruturar ou auto-recombinar. Ou seja, ele acrescenta uma coisa que é nova pra caramba, são networks. Uhum. Num modelo que é muito velho, ou seja, ele deu uma enxugada para poder conversar. Então você vê que o autor sabe muito de compressão de informação. Ele tá falando no modelo que, olha, eu tenho entropia,
Eu estou comprimindo uma montanha de informação sobre um ecossistema numa curva EE, e tem um ponto que eu achei legal, deixa eu só pegar aqui o que eu coloquei, que ele falou mais acima dessas curvas que você colocou, cadê o negócio que eu marquei? Aqui. Ele fala que o mercado, né, provavelmente não vai conseguir alcançar esses custos de spillover e não consegue internalizar toda a informação por conta da própria dimensão da informação dentro do próprio sistema, ou seja, é impossível esse modelo estar em equilíbrio, ou seja, ele coloca o equilíbrio, ele coloca um modelo de equilíbrio, ele coloca uma situação, só que ele mesmo fala que, olha, esse modelo não vai ter equilibrado nunca. Equilíbrio, basicamente, ele está usando simplesmente como um ponto para conversar com os modelos existentes, o que é fantástico. Eu não vi os outros modelos assim, eu não tive tempo dessa vez de procurar outras coisas, mas ele coloca o exemplo do óleo, do carvão, né? Como alocar esses recursos, né? E coloca também todo aquele problema do paradigma neoclássico, que o preço, na verdade, não é uma coisa absoluta, não é um valor do bem, mas é uma questão relativa, ou seja, é um escambo que eu estou definindo como moeda, não é o contrário, entendeu? Não é que eu tenho alguma coisa e coloco lá um tag para ele, um preço, assim, não sei o nome em português, uma etiquetinha de preço. Isso. Mas é uma coisa relativa, ou seja, aí eu vou voltar na aula passada, né? Que são as taxas de desconto e tal, aí ele retoma. Mas eu acho que, assim, completando o que você falou, a parte de entropia, que ele acrescenta coisa pra caramba, a parte de interrelacionamento entre as coisas e internalização de informação. Porque, na verdade, ele tem um conjunto chamado grade de entropia, que, em teoria da informação, é uma coisa de, tipo, 6 anos atrás. Ou seja, eu não sei se o autor sabe tudo isso, mas o que ele falou ali é uma coisa chamada grade de entropia, ou seja, uma retroalimentação sobre um conceito informativo, reincorporando no modelo e compactando todo o pensamento de informação numa curva. Ele fala isso. Eu não sei se ele quis dizer exatamente isso, mas se quis, o cara é fantástico. Eu te digo assim desse comentário, Newton. Entra um pouco naquilo que nós conversamos nas aulas anteriores, até a Mona Lisa, a Letícia levantaram essas questões nas aulas, né? De por que esse debate fica ausente da economia, né? Parte da tua fala, Nilton, reflete isso, né? Quando você fala, por exemplo, vamos dizer assim, dessas contribuições que, né, no seu contato com esse texto, você vê ali de fato como algo novo. Que eu poderia te dizer? A base teórica dele, e aí eu posso falar com um pouco mais de segurança, Newton, do Philip Law, só uma observação antes. O Philip Law, ele tem uma agenda de pesquisa em macroeconomia ecológica, tá bom? Então, vamos dizer assim, ele tem contribuído para esse debate, tanto que o meu colega lá, o Daniel Cacheta, ele fez pós-doutorado com ele, com o Philip Law. Aquele artigo lá, Kel, que nós publicamos sobre o GPI lá, que você apresentou na tua disciplina lá com a Quênia, ele foi parte do resultado desse pós-doc com o Philip Law. Só que o Philip Law ele disse, né, ele não quis assinar porque ele falou que ele contribuiu pouco demais para o artigo, mas ele, por exemplo, ele fez essa estimativa do GPI também para a Austrália, e ele tem, né, dado, vocês sabem como são as nossas agendas de trabalho, de pesquisa, mas ele tem trabalhado com essa agenda da macroeconomia ecológica. Então, só para colocar vocês nesse pano de fundo. Então, vamos dizer assim, ele não é um aventureiro na macroeconomia ecológica, não, ele tá no debate, tá bom? Ele tem várias publicações do debate. Isso é importante porque é como referência para vocês, tá bom? Nesse sentido, né? Aqueles que desejarem aprofundar o debate da macroeconomia ecológica, a disciplina contribui também nesse sentido. Quais são pesquisadores que vale a pena você acompanhar, você buscar mais textos, você, né, aprofundar
a agenda de pesquisa. Então, feita essa observação, essa observação, eu volto à base teórica. A base teórica dele, Newton, é aquele livro, olha, eu vou falar para você, pelo teu perfil, Newton, eu acho que vale a pena você fazer um esforço e ler esse livro, Newton. Eu acho que isso seria uma grande contribuição para a tua formação. Claro que eu estendo para os demais, tá bom? Mas é porque o Newton, nós já tivemos, né, várias conversas na aula anterior, nessa aula, inclusive fora da aula, eu acho que poderia te ajudar muito. Por que eu estou te falando isso, né, dessa base teórica? Porque, vamos dizer assim, esta novidade que você, né, identifica, ela estava presente nesse trabalho que eu vou postar de novo aqui para vocês no chat. Só que esse é livro, eu não tenho o link dele, tá bom? Que é o The Entropy Law and Economic Process de Georgescu Hagen. Então, por exemplo, essa questão vamos dizer assim, de todos os desdobramentos, Newton, que você coloca a respeito da entropia, inclusive ela como um feedback de informação, isso já estava aqui no The Entropy Law, do Georgescu Hagen. Então, vamos dizer assim, quase, não vou falar 100%, né, porque é sempre difícil você Professor, a falar. teoria de informação, ela surge logo no meio do primeira Não, metade do não, não, século não, XX. não, mas Mas o que eu digo é essa base teórica que você está mencionando, dos feedbacks, né, do papel da entropia, olha, eu vou falar para você, vou até me arriscar, dessa reflexão das redes, tá bom? Porque eu li o The Entropy Law e eu tô lendo ele de novo, porque eu já adianto a vocês, é um texto assim, olha, olha, esse eu vou ler, viu? pensa um texto difícil, é ele. Eu Não, digo porque assim eu para você. aprendi ler, eu aprendi teoria da informação, professor. E quando eu olho esse texto, eu falo, meu, o cara tá pensando isso, isso e isso. Só que isso na economia, os textos que eu tenho visto, assim, surgindo, dado o tempo que eu tenho de contato com isso, tá? Ele é muito recente, mas, de novo, eu tô vendo que é de 71 o texto, e ele tá falando isso em 2003. Ou seja, É, estão retomando muita coisa que alguém já pesquisou, o que é ótimo. eu não vou falar retomando, Newton. Aí, por favor, vocês, né, Letícia, Mona Lisa e Kel, por favor, interrompam a qualquer momento. É porque o Newton levantou questões aqui muito importantes Talvez que. desconhecimento meu, viu, professor? Mas é Não, isso. não, 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 Newton. Na verdade, você levantou questões muito importantes que entram naquela minha parte, né? Veja, talvez alguns de vocês até podem pensar assim, puxa, mas o professor Júnior dá todo o trabalho para nós, né? Nós temos que ler os textos, nós temos que discutir os textos e o que ele faz da vida, né? Fica assistindo a gente falar aqui. Não, é nesses momentos que eu tento, né? Fazer um pouco vamos dizer assim, contribuir um pouco para a formação de vocês, tá bom? Com aquilo que, vamos dizer assim, que da minha vivência de pesquisa, da minha vivência como economista ecológico. E por isso que eu fiz referência à Letícia Mona Lisa da aula passada, porque o que o Newton fala tem relação direta, Newton. Eu não sei se vocês lembram, né, você e o Kel, e eu não lembro se eu comentei isso com vocês, né? Também não lembro, porque como nós não usamos o The Entropy Law na disciplina anterior, eu acabei não falando muito do Georgescu. Na verdade, o Georgescu, vamos dizer assim, vou usar um termo que não é muito adequado, mas ele chutou a mesa. Ele virou a mesa, ele virou as quatro pernas da mesa da economia. Ele só fez isso. O cara, assim, ele saiu, Newton e Mona Lisa, Letícia e Kel. Pensa o seguinte, ele escreveu um livro, eu não li, eu tentei conseguir o livro, mas não consegui até hoje, que chama-se Análise Econômica, Analytical Economics, que eu lembro. Não, acho que é Análises Econômicas, alguma coisa assim. É Analytical Economic Insights, é Energy E and Economic Myths, não, 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 Institutional... não, Não, é não, não, outro? não, não, é outro, é um anterior a esse, é um livro em que ele faz o seguinte, Newton. Ele é como se fosse um livro de introdução à economia. Eu te digo assim. Só que foi um livro que ele ainda estava, não vou dizer que ele estava preso
a economia convencional, mas ali ele não manifestou todas as controvérsias que surgiram no texto de Entropy Law. Mas, não, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que este livro, o Analytical Economics, o prefácio foi escrito pelo Paul Samuelson. E Nossa, o Paul Samuelson rasgou elogios, rasgou elogios ao George Escorrego, colocando o George Escorrego como, assim, como o cara que seria o economista do século, para você ter ideia, superando Keynes, nossa. superando todo mundo. O cara, Schumpeter, ele ia deixar todo mundo no chinelo. O cara, pá, rasgou elogios. Por quê? Porque o George Esco era relativamente novo, e veja, vem com um livro desse, e prefácio de Paul Samuelson, pô, é um cara que tem potencial, né? O problema foi o seguinte, né, que o Georgescu, ele é um romeno, e ele é físico. Então, você tem física e matemática, que eu lembro. Então, você tem um problema, ele não é economista de sangue, aquele que está preso aos dogmas da economia. Então, para ele, entende? Se está errado, está errado. Não tem, não estou nem aí se isso vai implicar em situações. E Prejudicar foi o que, alguém. se prejudicar alguém, não digo, mas prejudicar a escola de pensamento, a teoria, né? Entendi. E aí ele escreveu o Entropic Law, e o problema é que de Entropic Law acabou com a economia neoclássica, a economia do Paul Samuelson. Simplesmente acabou. A partir dali, quem lê de Entropic Law fala assim, acabou. Não há motivo para continuar estudando economia neoclássica. Ponto. É desse nível, Newton. Acabou. Ou seja, não tem que ensinar mais economia neoclássica e não tem que aplicar a economia neoclássica. Destruiu. Em razão, então você já imagina o que aconteceu. Em razão disso, Newton, o George Escorrega, ele foi banido da academia na área de economia. Ele foi banido. Primeiro, os economistas não deram resposta às críticas dele. Veja que coisa, isso eu acho que eu já falei para vocês, que a pior coisa que um pesquisador faz, uma pesquisadora faz, é ignorar uma crítica, ou seja, não dar uma resposta. Isso é a pior coisa que você faz. E foi isso que eles fizeram, a economia dominante, né, a economia neoclássica. Ela não deu resposta ao George Escorrega, e pior, ele não conseguia trabalho e não conseguia publicar, Newton, em lugar nenhum. O cara foi, assim, punido pelo trabalho que ele fez, que é excepcional, um trabalho excepcional. Mas aquela questão da ortodoxia, né, que nós já sabemos, que ortodoxia é quem domina, né, é aquilo que domina no ensino, aquilo que domina na pesquisa, aquilo que domina na política. Ou seja, eles estão nas instituições chaves. Então, o que eles fazem? Você submete um artigo que vai contra aquilo que a ortodoxia diz, você simplesmente rejeita. Você não publica trabalho assim. E foi isso que aconteceu. O George Escorrega foi banido da economia. Então, aí explica parte disso, Newton. Ninguém usa o trabalho do George Escorrega, nenhum dos trabalhos dele, os trabalhos excelentes que ele fez, o livro, nenhum. Ele não tem, entende? A maioria dos economistas nem conhecem quem que é George Escorrega. Na verdade, George Escorrega é um dos, né, nós poderíamos considerar um dos maiores economistas nossos do século XX, mas, lamentavelmente, esse comportamento, e não vou falar só da ortodoxia, tá bom, Newton? Eu tenho propriedade, posso falar isso para vocês, porque eu estudei numa escola heterodoxa, no Instituto de Economia, eu já debati com economistas heterodoxos, e quando você faz esse debate da macroeconomia, Newton, e colegas, né, Mona Lisa, Letícia e Kel, você faz esse debate da macroeconomia ecológica com heterodoxos, lamentavelmente, esses heterodoxos se comportam como economistas neoclássicos. Eles te ignoram, eles tentam desqualificar você, pessoa, eles tentam desqualificar você, pessoa, nem o conhecimento que você tá colocando no debate. Típico dos economistas neoclássicos. Ou seja, não é só os neoclássicos, na verdade, lamentavelmente, tem sido um perfil dos economistas. E aí, vocês vão entender por quê, porque eu não quero estender ainda, eu não queria falar,
mas o Newton já deu um dos termos, Newton, a hora que você coloca a entropia na mesa aqui, você vamos dizer assim, já abre essa brecha para outra contribuição, olhando, lembra que nós estamos, ó, nunca esqueçam, os trabalhos que nós estamos trabalhando, eles estão fazendo a construção do nosso castelo da macroeconomia ecológica. Então, eles não são independentes. Então, ou seja, olhando o trabalho do Reis, esse trabalho dá um passo adiante. Só que ele dá esse passo importantíssimo, que é a inclusão do componente tecnológico, tá bom? Depois eu quero fazer uma observação, a Letícia acabou não mencionando, mas é uma observação que vale a pena mencionar, da importância do componente tecnológico na macroeconomia ecológica, nesse contexto que nós estamos discutindo aqui, tá bom? Do ISLM-EE. O Newton traz a questão da entropia e do feedback da informação, né, da própria questão dinâmica, mas aqui também, Newton, e aí aliado com a tecnologia, quando você, né, trata entropia e tecnologia, lembre que, no caso, a entropia, ela também reflete parte da ineficiência. Ou seja, você nunca terá um processo, né, de transformação matéria e energia 100%, ou seja, você vai ter entropia. Sim. E a entropia, ela é um indicador também de ineficiência. Então, veja a importância. Então, esse feedback, Newton, né, de informação que nós temos no modelo, ele também é um feedback de ineficiência. Olha que interessante. Isso está até no texto também. Você tem esse feedback. Mas você tem uma outra implicação da entropia, que para mim essa também é uma importante contribuição desse trabalho, e aí ele vai de encontro à dúvida do Kel. Porque eu entendo a dúvida do Kel. O Kel está olhando o modelo ISLM, né? E o Kel, como economista, ele sabe que o modelo ISLM é resultado da segunda síntese neoclássica, ou seja, a leitura dos neoclássicos de Keynes, portanto, nós estamos falando de um modelo neoclássico. E como que o modelo neoclássico está dentro da macroeconomia ecológica? Assim, é um paradoxo, né, Kel? É uma coisa que, vamos dizer assim, que nem o pessoal, não orna, né? Um negócio que não orna. Neoclássico com macroeconomia ecológica. Mas aqui tem outro elemento que é interessantíssimo, que vai dar aquela marca nossa para a questão neoclássica. E aí que vem o meu apelo a vocês de olhar muito essas implicações. Entende? Porque são as implicações que nos interessam, os desdobramentos desses elementos que são incluídos na construção da macroeconomia ecológica, tá bom? Mas antes de prosseguir, eu gostaria, vocês têm a palavra ainda, tá bom? Vocês têm a palavra aí. O Kel comentou aqui, exato, esse trem não orna não. Mas a ciência é assim, é por isso, Kel, que eu acabei me identificando muito com a proposta da economia ecológica. Veja, o fato de ser um modelo neoclássico não me impede de trabalhar, desde que eu entenda que eu possa, entende? Que nós possamos contribuir, dar um passinho adiante no avanço do conhecimento. É aquilo que eu falei na disciplina passada. Talvez a economia ecológica ela seja a abordagem, lembra que não é uma escola, mas é a abordagem que talvez que mais preze pela liberdade, no sentido nosso de pesquisador, de pesquisadora, porque você não tem preconceito, entende? O conhecimento que for necessário para sua discussão, você vai usar. Pouco importa a origem desse conhecimento, no sentido se é marxista, se é das ciências naturais, se é da física, se é da exata, se é da engenharia. Não me interessa. Interessa o seguinte, é um conhecimento que é válido para aquilo que eu estou fazendo? Ah, é válido? É. E aí eu vou emendar com essa questão do modelo ESLM, veja o seguinte. Olha, você tem o texto do Reis, você tem o texto do Ló, e tem outros, né? E você tem o texto do Moraes e Serra. Veja, você fecha o modelo ISLM, pelo menos vamos dizer assim, o esquema teórico. Por quê? Porque você tem um modelo ISLM para a economia fechada, com o governo,
Aí você vem com o Reis, né? Aí você vem com o modelo do Philip Law, continua para a economia fechada, mas com o governo também, mas agora você coloca o papel da tecnologia e você já tinha a questão ambiental, tudo, mas o que o Newton chamou, né? Você já vem com uma abordagem muito mais explícita da questão da entropia e de outras questões que eu vou tratar, e aí você vem com um texto do Gustavo Moraes e do Maurício Serra, o ISLM-EE, ou seja, vem com toda essa bagagem, tá bom? Vem com toda essa base teórica que já está posta, e você coloca para a economia aberta. Ou seja, você fechou um modelinho ISLM. Então, veja, aquela provocação do Daly, né, lá na década de 90, ela foi respondida e foi respondida relativamente bem. Ou seja, nós podemos incorporar nos cursos de macroeconomia, a questão ambiental já no modelo ISLM, entende? Então, não há porquê nós continuarmos ignorando a questão ambiental na macroeconomia como nós fazemos. Não há porquê. Esse é um ponto importante. Então, qual que é a justificativa para você fazer isso? Puramente ideológica. Entende? Aquela questão, para aqueles que né, nós sabemos disso, né, que a ortodoxia vamos dizer assim, usa como principal característica sua, que é uma ciência, né, a ciência econômica, mas não é uma ideologia pura e simples. Por quê? Porque você tem um avanço na teoria, mas como esse avanço coloca em xeque os seus pressupostos básicos, aquele núcleo duro da economia neoclássica, você simplesmente rejeita. E você nem responde essa contribuição, falando, olha, essa contribuição não é válida por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Não, você nem responde, você simplesmente ignora. E por isso que eu decidi contar essa história para vocês do Dorjesco. Porque é isso que acontece com a maioria dos economistas ecológicos quando eles tentam fazer qualquer tipo de diálogo com os economistas. Eles são ignorados. Tá bom? Eles são ignorados. Newton, eu vi que você colocou o texto do Dorjesco. Tem uma tradução que foi feita desse texto aqui no Brasil, que foi publicada numa revista, na revista Economia e Ensaios. Tá aqui, eu coloquei junto. Caso alguém prefira ler em português, nós temos essa tradução. Esse é um texto muito bom também, Newton. Esse texto aí, o do Energia e Mitos, na verdade, ele traz uma reflexão. Desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui, acabei não bebendo. Ele traz uma reflexão metodológica também, Newton, que, na verdade, no texto lá do Entropy Law, ele tem um capítulo específico sobre abordagem metodológica, muito bom também, tá bom? Vale a pena mesmo. Então, mas antes de prosseguir, já acabei estendendo demais, queria saber se vocês têm mais algum comentário, se vocês identificaram qual que é essa outra contribuição que eu estou fazendo aí, suspense. Alguma observação, algum complemento? Tem uma parte do texto que ele fala que é importante fazer a comparação entre benefícios e custos. Ele coloca até que isso não é o objetivo do artigo, mas é uma agenda dele de pesquisa. Então, para além do que ele já colocou, aí ele diz que ele precisa verificar, incorporar, né, essa questão da comparação no modelo ISLM-EE. Então, aqui ele não traz, né, mas ele fala, poxa, é uma coisa que eu pretendo desenvolver aí e incorporar essas questões dos benefícios líquidos, né, e desses custos. Então, ele levanta isso. Excelente sua observação, Letícia, a respeito desse elemento aí, porque nós não vamos tratar, porque eu tratei dessa questão na disciplina anterior, mas não tem problema eu trazer para vocês aqui, que é a perspectiva que nós discutimos do crescimento antieconômico ou não econômico, em que os custos do crescimento econômico
são maiores do que os benefícios do crescimento econômico. Mas não leia aqui tanto custos como benefícios na perspectiva convencional. Não leia isso, tá bom? Não leia dessa forma. É na perspectiva convencional, tá bom? Na verdade, a perspectiva é na perspectiva ampliada. Aqui você está falando custos e benefícios econômicos, sociais e ambientais, tá bom? Então, você está fazendo uma análise custo-benefício aqui que nós chamamos ampliada, em que você vai além dos preços de mercado. Obrigado, Nilton. Acho que você achou o livro, né? Na Lib lá. Sim, sim. Eu vi que você postou ali. O outro lá não É tem, legal, eu não professor. sei. Esse eu abri aqui. Esse aqui que você achou o link é o meu. Essa é a minha capa. Eu comprei ele na Amazon. Já faz, acho que, olha, sem brincadeira, acho que já faz quase 10 anos, Nilton, que eu comprei esse livro. Eu já li ele uma vez e tô tentando ler de novo, mas adianto para vocês. É muito difícil. Se preparem para a leitura, uma leitura pesada. Eu Pesada, olhei mas vale a pena. assim, eu gostei. O outro lá do Analytical XPTO lá, esse eu não achei não, viu? Esse daqui, da Entropy Law, né? Eu queria ter ele. Eu queria ter esse outro aí, o do analítico, para ler. Não, deixa eu antes, pessoal, vocês podem me interromper, tá bom? Mas é porque daí eu quero contar uma história para vocês. Tem um pesquisador, eu acho que vocês não viram os textos dele, mas depois vocês podem pesquisar. Chama-se Clóvis Cavalcante, tá bom? O Clóvis Cavalcante, ele é vivo ainda, tá bom? Ele é um dos fundadores da economia ecológica, ele é brasileiro, mora em Recife, mora em Olinda. E vocês não vão acreditar, cara. Assim, o que eu vou contar para vocês. Ele conheceu o Georgescu Hagen, ele frequentou a casa do Georgescu Hagen, e ele ganhou, Newton, esse livro do Georgescu Hagen, em mãos. Ele ganhou, cara, Caramba. esse livro, Mas o dá para comprar, Analítico. viu, professor? Dá para Muito legal, comprar. cara. Dá para comprar, viu? Ah, A mas Amazon tem custa uma um fortuna. link. $65, é caro, não é barato. Mas tá quanto? Não, tá Não, 60. se você fizer pesquisa no Brasil, eu tinha visto esses dias, tava R$ 800. Tá $65 aqui, eu vi, né? Mas eu achei meio carinho, meio salgado o preço do É, bichinho. Agora, eu ainda não me animei, vou falar para você ser sincero, não me animei em comprar, tá bom? também não Mas, dá, não. Caro. não, mas tranquilo, né? Isso aí a gente vai. Mas não, mas só foi curiosidade para vocês, tá bom? Vamos dizer assim, do Georgescu, além dos trabalhos, os outros trabalhos, o de Anthropologia é o mais importante. Esse é o que ele, vamos dizer assim, é aquele livro que você faz, que você fecha a chave de ouro, entende? Você apresenta de fato a teoria. Entende? Você faz aquela contribuição, esse é o livro. E daí esse livro está na base. Então, por exemplo, o Philip Law, o Herman Daly, eu já falei para vocês, ele foi orientando do Georgescu Hagen, do doutorado. Então, o orientador do Herman Daly foi o Georgescu Hagen. Então, você tem, na base da economia ecológica, o Georgescu Hagen, as contribuições do Georgescu Hagen. Só que eu vou falar para vocês, o Georgescu Hagen, ele, onde assim, as contribuições dele são, não vou dizer, é até complicado, são tão aderentes à realidade que até mesmo alguns economistas ecológicos, não vou dizer não aceitam, mas não compreendem de fato as implicações ainda do que foram as contribuições de Georgescu Hagen, tá bom? Eu posso colocar talvez dessa forma. Mas Professor, não esse é o autor eu não debate conhecia, aqui, não. né? O debate o Georgescu Hagen? Eu não conhecia esse autor. Você não conhecia? O Não, Georgescu nunca tinha Hagen? ouvido Ah, nem legal. falar desse Então, eu não cara. comentei mesmo na aula passada. Não, não. Olha, que estranho não ter comentado. Você quer, Pode até ter comentado, porque assim. o Só que Georgescu você Hagen... não colocou um link, você falou o nome do cara, mas eventualmente você Uhum. colocou e eu não dei atenção, assim. Pode acontecer, eu tava ocupado com Pode ter outra coisa. passado. Pode ter passado. Agora, uma coisa que eu achei. Hã? Não, pode Alô? continuar. O que Pode eu continuar. olhei aqui no texto, né?
Assim, professor, assim, você sabe álgebra bem, porque ele usa grupos abelianos para poder falar de trocas. Ele está usando a álgebra de anéis e módulos, né? Ela está falando álgebra de anéis, módulos, conjuntos, entendeu? Que são grupos abelianos. Ele tá fazendo uma lógica que é uma lógica circular, né? É uma lógica que é dada, uma lógica Uhum. de sistemas reticulados ou cristalinos para a economia. E isso, assim, vamos lá. Eu vi aqui, olhei o que ele fez aqui. Ele está vendo probabilidade de classes. Ele está fazendo o seguinte: ele está olhando uma série de classes e está colocando classes de elementos como interrelacionados através de homomorfismos, isomorfismos e afiliados. Assim, essa matemática não é para economista, professor. Na boa. Eu conheço poucos economistas que Não, sabem isso. não, mas eu te falei, lembra? Ele é físico e que eu lembre, ele é matemático, que eu Não, ele, lembre, assim, tá bom? pode até não ser Então, matemático, mas ele entende de matemática e, assim, tudo que ele está ah, colocando não, sim, não. ele está olhando aqui, na época dele, aqui não estava tão em voga assim, uma coisa chamada martingale, mas a ideia dele é, assim, é uma coisa chamada martingale em estatística, que deu origem a uma teoria Uhum, inteira de informação, que eu estou dizendo. Tudo que ele teve de ideias, assim, é realmente essa unificação entre teoria da informação, que é uma coisa eminentemente probabilística da física, de uhum, campos e tudo mais, assim, com uma unificação com a álgebra, que é matemática, com a probabilidade. Isso só se uniu de fato a partir de 2010, como pesquisa para campos de vetores, é chamado de chamado. Tem um paper que, inclusive, foi feito assim, em 80 e pouco, que é um paper russo, de um cara super top em probabilidade. Então, as ideias que ele está tendo são assim. Eu não estou dizendo que ele saiba o que ele está falando, tá? Porque eu não li em detalhe. Mas o que eu estou dizendo, uhum, as ideias de informação que ele está tendo são ideias que, em termos de pesquisa acadêmica para rede de computação, começaram a surgir com a unificação de teoria de controle. Quando a teoria de controle saiu de teoria de controle e foi para a computação chamada de inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, e isso é de 2012, tipo, começou ali, sei lá, 2004 a conversar, mas pesquisa de verdade a partir de 2012, 2013, o que é muito novo. uhum, E ele estava uhum, tentando pensar coisas assim. Ele não colocou nada disso no papel, ele só pensou na ideia. Mas ele começou a pensar em uhum. 71. O cara realmente foi um cara genial, assim. O pouco que eu Sim, vi do texto dele aqui, um cara foi muito. Desculpa. mas Gostei do cara. mas é que entra, eu vou falar para você que nessa minha vivência na economia ecológica, acontece o seguinte, Newton. Claro que no teu caso é um pouco menos, porque você não é você não é um economista de formação e você também já tem uma flexibilidade maior de leitura, mas lamentavelmente a economia vamos dizer assim, ela é complicado até mesmo de falar. Infelizmente, ela virou as costas para o mundo. Simples assim, ela fez o clubinho dela, você só lê os trabalhos do seu clube e só cita os trabalhos do seu clube. Alguém que pensa diferente do seu clube não entra, entende? Você não lê, você não faz nada. E para quem está fora, e isso fica mais tranquilo falar, porque quando eu fui nos congressos já da economia ecológica, você assiste as palestras dos grandes economistas ecológicos, aqueles que estão na vanguarda, que estão, há anos aí, tem uma bagagem imensa, e você vê as leituras deles, assim, Newton, é totalmente distinta daquilo que nós fazemos na economia. Então, entende? Então, um pouco é isso. Nós acabamos na economia ficando nesse mundo paralelo, entende? Enquanto as coisas estão rolando.
como você bem disse, estão rolando na física, estão rolando na estatística, estão rolando inclusive na matemática, estão rolando, né, no nosso caso também na ecologia, ou seja, nas ciências naturais, e assim vai. As coisas estão Amigo, rolando. Só que, professor, o cara tá só que usando. O essas cara. coisas estão rolando e nós estamos ignorando. Entende? Nós estamos ignorando. Simples assim. Por quê? Porque essas coisas, elas rolam numa visão de mundo que ela não cabe na economia. Entende? Aí sim, né, Letícia? Não, Kel, não orna com a economia. E aí o que os economistas fazem? Ignoram. Não, Entende? professor, mas alguns conceitos que ele colocou aqui, que ele está colocando, ele está iniciando o que começou mais ou menos na época dele, que é uma coisa chamada FFT. Alguns economistas estão começando a trabalhar com isso, que são wavelets, que é você Mas, olhar argumentos, mas assim, esse cara antecipou coisa para dar com pau. não, eu entendo, Newton, ó, né, cabe uma observação aqui, porque as minhas críticas, elas são pela regra, Não, você tá certo, entende? professor. Eu tô Né? falando que você tá certinho. Só que Não, eu tô não, não, falando, não, esse cara não, aqui, ele não foi não, lido não, por quê? você, Preconceito somente. Porque o cara é ótimo. não, é aquilo que você chamou, por exemplo, tem economistas falando a respeito. Não, isso eu reconheço, você tem alguns, mas é a exceção, entende? Eles não são, olha assim, as contribuições deles não vêm para, de fato, por exemplo, né, não precisamos nem sair daqui. É o que a Letícia e a Mona Lisa falaram na aula passada. Como que o modelo ESLME não é apresentado? Veja, ele foi apresentado na década de 90, como que ele ainda não está na graduação? Como que os estudantes não... Entende? Veja, não precisamos nem ir para coisas sofisticadas, coisas, né, relativamente simples. Não vem. Não, entende? Assim, é uma coisa inconcebível, sabe assim, é inacreditável esse fechamento nosso para essas coisas, né, para esses avanços. E veja, não é uma questão de comprar a ideia, né? Não estou falando disso. Estou falando o seguinte: ciência avança, é nós avançarmos, né? Nossa, O que é ele o que arrebenta com Keynes, meu. Ele realmente coloca Keynes como um neoclássico, inserido sim, num contexto histórico neoclássico. sim, E ele fala, ó, o que o Keynes fez foi nada mais do que projetar uma curva de crescimento com de 45 graus, ou seja, dois elementos iguais, como crescimento diminuindo um ou outro, fazendo só uma troca dinâmica entre um elemento e outro, ou seja, ele reduziu a teoria do Keynes ao que eu sempre falei. O cara é ótimo. Ele falou, meu, é uma teoria que assim, não é inteligente, mas justifica politicamente muita coisa. sim. Perfeito. O cara fala isso aqui. Sim. E fala isso em 3 linhas. Impressionante. Não, de boa eu vou ler esses 2 livros fácil. Porque Não, assim, o cara. eu acho que você vai adorar, porque vou dizer assim, eu vou falar para você, tem o teu perfil, Newton, na minha opinião. O livro de Georgescu, ele tem o teu perfil, nesse sentido. Você vai ver a discussão de metodologia que ele faz, pô, é bem legal. Nossa, a Eu tô discussão vendo toda a parte de bem difícil, sabe? epistemologia. Assim, é bem difícil, mas olha, é muito legal. Mas vamos lá, né? Desculpa aí, foi mal aí. Eu Não, acabei me tranquilo. empolgando aí com o tiozinho, Não, que eu não, realmente não não, mas conhecia e. não, mas é uma questão importante. É uma questão e muito importante porque, como eu disse, essas contribuições, Newton, Mona Lisa, Letícia, Kel, do Georgescu Hegel, elas estão na base da economia ecológica e, obviamente, da macroeconomia ecológica. Entende? Então, na verdade, nós não discutimos o Georgescu no sentido, né, o texto, como eu disse, primeiro por conta que é um livro, né, o interessante é discutir o livro. E o livro, infelizmente, não dá, não é tão acessível, e cobrar, eu vou falar para vocês, cobrar ele numa disciplina, eu teria que avaliar muito bem, tá bom? Porque é um Perfeito. texto de leitura complicada e para o objetivo que eu tenho, que é, vamos dizer assim, tornar um debate que é muito complexo, acessível a vocês que estão, né, na primeira aproximação, né, vocês que fizeram economia ecológica, vocês lembram como era complicado o debate, como era difícil conseguir visualizar o que de fato seria a economia ecológica, não, né, não é uma questão, é assim, né, então é uma construção complicada. A macroeconomia, ela também, na verdade, a macroeconomia ainda
ela é um pouco mais, ela é complicada, mas ela não é tanto, porque ela é construída em cima dos pressupostos básicos da economia ecológica. Então, no momento que você clarifica bem esses pressupostos da economia ecológica, aí o desafio é essas implicações. E eu vou passar a palavra de novo para vocês, e daí eu vou falar dessa outra contribuição em relação à contribuição do Reis, que é uma contribuição muito importante e deixa bem claro que é uma contribuição de economista ecológico. Entende? Que Professor, aí você não tem dúvida. Ah, será? Não, é. É uma contribuição de economista ecológico. Tá professor, bom, uma coisa que pode eu falar. gostei desse texto foi toda uma questão no final e ao longo do texto que ele fala de expectativas adaptativas, né? Que ele fala ao longo do texto, e isso é legal, por quê? Porque isso, na verdade, é pisos e vales, né, que cada pessoa tem. Então, a incorporação disso, tanto em termos de política expansionista, caindo com a expansão, o próprio recurso no final, e eu só queria levantar mais um ponto muito pequeno, que se vocês perceberam, a curva EE, ela é reta numa região, e ela é curva em outra, ou seja, ela tem um decaimento bem acentuado, ou seja, basicamente exponencial em relação ao produto, ou seja, o desequilíbrio da curva E leva a um esgotamento generalizado de recursos, ou seja, a total queda de produto. E isso é não linear no modelo ISLM, que é linear. Uhum. Então, ele adicionou uma não linearidade diferente ali, mas eu acho que a não linearidade, assim, eu só acho que o modelo DT está assim, incorreto pelo que eu vi, em ser linear ao longo de toda a curva, porque ele não é, né? Ele Uhum. já é não linear, assim. Então, Sim. a linearidade aqui, ela é meio que imposta, só para poder conversar mesmo. Uhum. É o que eu achei. Não sei se... É que a construção é muito mais teórica, né, do que propriamente empírica no sentido do termo, né? Então, Sim, aqui ele quer reforçar, né? Primeiro, ele quer dar o passo adiante ao modelo do Reis, com a incorporação da tecnologia, mas na tentativa de fazer vamos dizer assim, de alcançar o mesmo objetivo que o Reis manifesta naquele trabalho, que é o quê? Incluir essa discussão na macroeconomia no ensino, então esse também é o objetivo, mantém aqui, e, obviamente, de colocar isso para discussão na política econômica também. professor, mas o que ele incorpora também, que eu acho que é muito novo, assim, novo no sentido de você olhar a teoria neoclássica, é o conceito de fluxo, que é um conceito de comércio internacional, né? Uhum. Então, assim, isso para o modelo dele troca uma coisa que é estabilidade com base em valores para uma coisa chamada definição de fluxo. O modelo torna-se totalmente dinâmico, porque com fluxo você sempre tem um modelo partindo de determinados fluxos, tudo vira frequência, né? Porque se é Uhum. fluxo, é frequência. Eu achei bem Uhum. legal. Eu gostei bastante desse É, é, artigo. essa questão do fluxo, Nilton, na verdade, essa questão ela está na base também da economia ecológica. E o termo usado tem a tradução para o português, mas não Deixa é eu uma ver. tradução muito boa, que chama-se transumo. Eu cheguei a falar isso para vocês Nossa. em transumo, que é o throughput, tá bom? Eu não sei se eu fiz a pronúncia certa aqui, que aquelas pronúncias complicadas, que é o throughput. Você tem ali no T, total throughput of matter and energy, que é Eu o nem estou fluxo de, pensando, tô que é o pensando não fluxo. no fluxo de matéria, professor. Eu estou pensando além disso. Ou seja, a matéria entrou. A matéria dentro do sistema, ela vai ter um equilíbrio de forças, que é um equilíbrio termodinâmico, não é um equilíbrio mecânico. Ah, não, sim. Não, Então, na hora que esse você aqui está na olha, termodinâmica, é sujeito tudo, às leis da termodinâmica. Não, não, o que eu estou falando é, você sai de uma coisa mecânica, que é a teoria sim, neoclássica, que é o modelo ISLM, e passa a ter um elemento totalmente termodinâmico. sim, não, Então, isso isso, está na assim, base da economia ecológica, é termodinâmica. isso. Então, assim, não só isso, mas esses fluxos de força não é só a termodinâmica. Ele está Uhum, entrando numa coisa chamada teoria de eletromagnetismo de Maxwell, que uhum, você está olhando fluxos de força. É isso que eu quis dizer, que, beleza, entendi. saímos da mecânica para a termodinâmica, beleza, isso é normal, ok, energia entrando, entropia, vai, volta, não sei o que lá. Só que ele está entrando em fluxo de força. Como essas forças reunidas,
elas levam a expectativas adaptativas dadas. Ou seja, ela leva a cada cenário a interação de campo. Depois eu vi no livro dele que eu falei assim, beleza, então tá pensando naquele livro lá, então ele sabe o que é grupo abeliano, então ele tá fazendo isso. Mas desculpa aí, se eu tô entrando numa coisa que ele não fala exatamente, mas tá ali, Não, fluxo de tranquilo. força, tá? Não, Abraço. tranquilo. Não, mas você chamou atenção para essa questão do fluxo. Na verdade, até mesmo, eu acho que eu já acho que comentei isso, para mim, que eu comentei nessa disciplina com vocês. Foi acho que na aula do relatório do Clube de Roma, que eu chamei atenção para vocês, que é a questão do debate, que nós não vamos trazer aqui, por conta, né, de tempo também, que é a reflexão do decrescimento, que eu falei para vocês que não é o antônimo de PIB, que decrescimento não é uma proposta única, existem várias discussões de decrescimento, e a base do decrescimento, em termos, vamos dizer assim, teórica, é essa perspectiva de transumo, de throughput, de fluxo de matéria e energia. Só que não na perspectiva, e aqui cabe uma observação bem ênfase, eu estou enfatizando bastante para vocês aqui, que é o seguinte, não é o decrescimento do throughput, do transumo, na perspectiva do decoupling, do desacoplamento da economia verde, tá bom? Mas na perspectiva do decrescimento absoluto e não relativo, tá bom? A perspectiva da economia verde, eles vão no desacoplamento baseado na eficiência, por unidade. Então, eu vou reduzir o requerimento de matéria e energia por unidade, por exemplo, de dólar de PIB. Essa é a perspectiva dele, tanto que eles usam esses gráficos. Olha como está caindo o requerimento de matéria e energia por dólar de PIB gerado, ou seja, a economia está aumentando sua eficiência. Isso é um sinal do decoupling da economia, que nós estamos nos libertando dos recursos naturais e etc. Não. Claro que a eficiência é importante, mas na discussão de sustentabilidade, o decoupling absoluto, ou seja, a redução absoluta do fluxo de matéria e energia é mais importante. Porque é ela que vai estar dentro de um esquema que eu não quero falar ainda. Nilton, agora eu vou pedir para você não falar agora, tá bom? Eu quero escutar os demais, se eles têm alguma dúvida, antes porque daqui a pouco já vamos finalizar a aula, então não quero deixar de escutar vocês se vocês têm dúvidas, porque vocês perceberam que, embora esse texto seja uma continuidade do anterior, ele não é tão simples também, né? Aquilo que nós já conversamos, que esses textos podem parecer, né, por serem curtos, etc., textos simples. Não, na verdade, eles têm uma densidade, e não só isso, tem conteúdos que, que, em certa medida, chegam a ser estranhos aos economistas. E aí, isso que me preocupa um pouco, de que, né, por uma questão de vocês não terem feito, né, não terem tido acesso a esse tipo de informação, vocês não consigam visualizar, principalmente o que eu tenho chamado a atenção, as implicações. Porque essas implicações que geram as nossas lacunas de pesquisas, que vão alimentar as dissertações, as teses e, obviamente, as publicações científicas. São as lacunas de pesquisa. E é isso que nós precisamos hoje avançar na macroeconomia ecológica, as lacunas que estão ficando em função das implicações de você incorporar toda essa base teórico, analítica, metodológica da economia ecológica numa perspectiva macroeconômica. Não vou nem entrar nas questões, vamos dizer assim, vou usar filosóficas, né, porque é o que me veio na cabeça aqui, porque também isso implicaria. Vou só lançar, é uma provocação, vou pedir para o Newton se conter para não comentar, porque eu não quero entrar nesse debate, mas discutir a macroeconomia ecológica, nós discutimos ela num sistema capitalista ou em outro sistema? Essa é uma questão. Será que cabe apenas ajustes no sistema capitalista? São suficientes para alcançar
a sustentabilidade forte, como mencionado pelo Kel? Será que é suficiente? Esse é um debate importante dentro da economia ecológica, que eu não vou trazer para vocês, porque aí, como eu disse, é mais complicada essa discussão, tá bom? Vai muito mais para o campo, na minha opinião, né, de uma reflexão mais filosófica, mais complicada, que não é o caso. Eu quero apenas apresentar a construção da macroeconomia ecológica para vocês e, a partir disso, caso vocês tenham interesse, que vocês avancem nas trajetórias de pesquisa que estão surgindo na macroeconomia ecológica. Então, antes de eu retomar, a palavra está com vocês. Se não há dúvida, eu vou prosseguir. Olha, eu estou entendendo que vocês estão tranquilos. Então, uma importante contribuição do Philip Law, o Newton chegou a mencionar aí, Newton. Essa curva, né, EE, ela toca o eixo horizontal ali, né? Você tem um Y max, né, de máximo, ou seja, de produto máximo. Esse produto máximo, né, esse conceito ele traz ali, ele é um conceito dinâmico. Lembrem disso, ele é um conceito dinâmico. E aí a Letícia ilustrou muito bem, mostrando que diferentes níveis de tecnologia me permitem ter diferentes posições da curva EE, tá bom? Lembrem, você tem diferentes posições. Então, essa já é uma importante contribuição, tá bom? E aí, por que ela é uma importante contribuição? Porque ela, primeiro, reconhece os limites ao crescimento. Então, esse é o primeiro ponto, ó. Existem limites ao crescimento. Mas esses limites, eles são relativos. Por quê? Porque depende do avanço tecnológico. Então, se eu tiver avanço tecnológico, eu aumento a eficiência no uso dos recursos naturais. Leia recursos naturais aqui em sentido amplo. Lembre que nós temos os resíduos, tá bom? E com isso eu consigo aumentar o produto que pode ser gerado né, nesse sistema. Ou seja, eu consigo relaxar esse limite. Então, essa é uma importante contribuição. Desta contribuição, ele tem as implicações políticas. E o que ele coloca? Que, por exemplo, a política monetária, ela fica sujeita à inovação, à tecnologia. Então, você só vai poder usar essas políticas se você tiver esse avanço tecnológico que vai permitir essa flexibilidade. Por quê? Porque com o equilíbrio, né, com a curva de equilíbrio ambiental, se você ultrapassa, e aí ele faz algumas simulações, né, com as políticas, se você ultrapassa o nível de sustentabilidade, então, por exemplo, pega lá a figura 3, né, uma expansionista. Então, se você vai para o ponto B, é um sistema insustentável. Aí o que acontece? Você tem que voltar para o ponto, você tem que voltar para a curva de equilíbrio ambiental. Ou seja, pode ser pior do que se você não tivesse feito nada, tá bom? Então veja que aqui ele coloca em xeque, né? Ele coloca como né, desdobramentos dessa inclusão, que agora a política fiscal e monetária, elas têm limites, colocando, né, e o que você comentou, Newton, a questão de Keynes. Porque, veja, Keynes coloca que a ação do governo é necessária para você minimizar. Mas agora elas só vão funcionar não se eu tiver desemprego. Porque lembre que as políticas keynesianas, elas funcionam apenas num contexto de desemprego. Por quê? Porque você não vai ter inflação no curto prazo. Você está falando perspectiva de curto prazo. Agora, elas só vão funcionar no contexto EE se nós tivermos abaixo da capacidade de suporte do sistema, que é dado pela curva EE ambiental. Então, veja que interessante. Eu posso ter um equilíbrio, no caso de emprego, né, de produto e renda, abaixo da capacidade de suporte. Na verdade, esse seria o objetivo. Dado que eu não consigo conhecer a capacidade de suporte, quanto menor for o meu uso de matéria e energia, melhor. Né? Então, eu estou
vamos dizer assim, de certo modo, garantindo a resiliência do meu sistema. Então, veja que eu já tenho duas contribuições. Então, uma, reconhecer os limites. Duas, as políticas macroeconômicas agora estão associadas à questão tecnológica, algo que, né, nós sabemos que basicamente está ausente da macroeconomia como nós conhecemos, a convencional, claro que quando você vai para o desenvolvimento, você tem a questão tecnológica, mas nós estamos falando de macroeconomia, né, no sentido do termo. Mas, além disso, ele vem com uma quarta curva, que ninguém mencionou essa quarta curva, que é a curva, a Letícia até chegou a mencionar, mas ela não, a Letícia acabou não enfatizando a importância dessa variável, que é a curva YS. Curva YS, ela não é relativa, ela é absoluta. Ou seja, ali você tem os limites absolutos ao crescimento econômico. Claro que você validar essa curva empiricamente é um desafio imenso, mas ele está reconhecendo, vocês vão lembrar daquele debate que nós tivemos na disciplina passada, lembra do capital natural crítico? Essa curva representaria isso. Olha, até aqui, até o ponto YS, eu posso degradar. Eu posso utilizar recursos, eu posso degradar em termos de poluição, mas se eu ultrapassar esse ponto YS, eu entro no colapso. Entenderam? E aqui é independente de tecnologia. Aqui ele está reconhecendo, olha, tem funções do meio ambiente que a tecnologia não tem como resolver. Não tem. Ali tem, e aqui você tem, de fato, vamos dizer assim, o selinho, né, o elemento que dá a característica da economia, da macroeconomia ecológica, que é justamente isso. Veja, eu posso discutir crescimento do produto, mas isso não significa que eu não tenha, que os limites ainda não estejam lá. Então, se eu tenho esses limites, eu também tenho que pensar numa macroeconomia sem crescimento. Entenderam? Isso é muito importante. Ele não discute aqui, mas o modelo já traz esse elemento, que é a necessidade de uma macroeconomia sem crescimento, que ela não dependa do crescimento, ou seja, eu tenho que olhar para a inflação, eu tenho que olhar para o emprego, eu tenho que olhar para a renda, eu tenho que olhar para a taxa de juros, para o nível de endividamento, para todas as variáveis macroeconômicas que vocês conhecem, numa perspectiva. E se eu não tiver o crescimento disponível, o que nós fazemos? Ou seja, eu preciso de uma macroeconomia sem crescimento. Crescimento aqui, leia-se crescimento do PIB, né, do produto. Lembra que o Y está aqui, na prática ele representa, né, o Y real, ele representa o produto interno bruto real. Então, essa curva, essa quarta curva, do YS aqui, ela dá o caráter, vamos dizer assim, essencialmente ecológico. Quanto à questão da taxa de juros, Kel, realmente, como você colocou a questão ambiental, né, a partir da curva de equilíbrio ambiental, dentro do modelo ISLM, e veja que essa curva, ela não é uma vertical, ou seja, o que sinalizaria que ela não teria influência da taxa de juros, ou seja, para qualquer nível de taxa de juros, você tem um nível fixo, não é o caso, ela tem uma relativa inclinação, você tem sim essa relação da questão ambiental com as taxas de juros. Mas não esqueçam que esta inclinação da curva, lembra que eu estou falando da curva do equilíbrio ambiental, não estou falando daquela quarta curva. Porque vejam que aquela quarta curva que está pontilhada, ela é vertical. Ou seja, não me interessa a taxa de juros, aquilo lá é fixo. A taxa de juros não tem qualquer influência naquela curva. Tá bom? Então, tomem cuidado. Eu estou falando da curva EE, aquela que o Newton chamou atenção também, a Letícia, que ela tem inclinação, e esta inclinação, ela é dada
pela taxa de juros. Desculpa, pela tecnologia. Taxa de juros, estava pensando agora. Pela tecnologia. É a tecnologia que influencia nessa inclinação da... Não só a tecnologia, tá bom? Estou falando a tecnologia porque, eu vou dizer assim, é a variável que nós temos um pouco de controle. Porque lembrem que, como a curva de equilíbrio ambiental, ela representa tanto os recursos naturais, quanto a questão dos resíduos, as características intrínsecas destes recursos naturais também influenciam nesta curva, tá bom? Para além da tecnologia. Eu chamei a atenção da tecnologia por conta que é a grande contribuição e pela variável que nós temos, vamos dizer assim, um pouco de controle, tá bom? Então, nós conseguimos, né, a tecnologia somos nós que investimos, nós que alocamos fatores de produção para fazer o avanço da tecnologia e, obviamente, né, esse deslocamento, como a Letícia destacou, que dados níveis de tecnologia eu consigo alterar a posição, ou seja, eu tenho deslocamentos da curva de equilíbrio ambiental. Mas o que eu queria enfatizar também é essa questão da curva YS. A YS, ela crava o nosso pressuposto dos limites absolutos ao crescimento do PIB. Kel, como eu te disse, estava um pouco chiado, consegui esclarecer alguns dos pontos das suas dúvidas? Kel, tá aí? Será que aconteceu? Tá sem som? Caiu? Enquanto o Kel talvez tenha de pegar um copo d'água e ir no banheiro, passo a palavra para vocês aí, Mona Lisa, Letícia. O Newton já aportou bastante contribuições aqui. Eu gostei bastante mesmo, porque eu não tinha. Eu passei, né, e eu não percebi que é a contribuição maior. Quer dizer, ele deu bastante contribuições, mas essa questão da curva YS realmente não tinha me atentado, né? E aí essa questão é importante porque a gente vê, né, que existe essa questão mesmo dos limites ao crescimento, né? A gente vai vendo que, né, ele reconhece isso e aí eu consegui agora ter um pouquinho mais de entendimento. Realmente foi uma leitura que, assim, a gente lê, aí passa de novo o olho, aí na terceira e na quarta a gente já vê outras coisas, e aí é legal, porque aí a gente consegue ver também aqui na discussão outros pontos, né? E aí fica bem... Gostei bastante, ficou bem agora mais claro na minha mente esses pontos, assim. Obrigado, Letícia, pelos comentários. Eu estou enfatizando essa curva YS pelo seguinte, pessoal. Veja, enquanto nós não estivermos no YS, na prática, nós podemos falar o seguinte, vale o que já existe, entende? Vale a macroeconomia convencional, apenas com a pitada da dimensão ambiental. Por quê? Porque o crescimento ainda está disponível, né? E o que a macroeconomia que está posta, ela busca? Crescimento. Então, se o crescimento está disponível, independente se agora eu tenho que incluir ou não a questão ambiental, continua, na prática, é possível você continuar com aquele aparato teórico-metodológico. Mas quando você tem a curva YS, isso te exige pensar numa macroeconomia sem crescimento. Claro que isso não significa que nós não precisamos discutir a macroeconomia de crescimento, claro que precisamos, mas veja que o grande desafio, e isso não tem na macroeconomia, na verdade não tem na teoria econômica, né, naquela que nós estamos familiarizados, é essa questão de uma macroeconomia sem crescimento. Inclusive, pensar até mesmo numa macroeconomia do decrescimento, que é aquilo que eu falei para vocês. Entende? Então, isso você não tem. Isso é uma questão que ainda está em desenvolvimento. Uma macroeconomia sem crescimento, nós vamos ver um modelo que trata dessa discussão, mas também da macroeconomia do decrescimento. Então, ou seja, como que eu consigo reduzir
o transumo, sem criar um colapso econômico-social na sociedade, ou seja, sem criar uma convulsão social. Porque lembre que todas as variáveis né, que inflação, desemprego, ou emprego, produto, dívida, câmbio e etc., elas continuam. A macroeconomia ecológica simplesmente ela, né, vamos dizer assim, ela não ignora, essas coisas continuam. Ou seja, quais são as implicações em termos dessas variáveis? Como que você vai manejar a política fiscal e monetária agora? Como que você vai, entende? Como que você vai manejar todas essas variáveis que estão ali? Só que agora sem a perspectiva convencional de que tudo isso é manejável via crescimento do PIB. É só você ver a discussão que está tendo agora da retomada pós-pandemia. Todas as propostas, a retomada é via crescimento. Fala-se de retomada do crescimento. A questão é, mas e se eu não tiver esse crescimento possível mais? O que nós fazemos? Não tem contribuição teórica sólida, consolidada, que possa preencher essa lacuna. E esse é um grande, vamos dizer, essa é uma grande lacuna que a economia ecológica tem trabalhado para preencher, entende? Para dar uma resposta. Olha, numa realidade em que o crescimento não esteja disponível, nós temos que pensar dessa forma. Ou esta é a direção para manter a estabilidade econômica, social, sem a disponibilidade do crescimento. Entenderam? Desculpa, Mona Lisa, eu vi que você ia falar, pode falar. Sim, professor. Eu li o texto, mas assim, eu entendi mais o básico mesmo dele, que foi o que a Letícia apresentou no começo, que é uma extensão do modelo, né, de AIES, que inclui, né, o processo tecnológico na curva IS-LM-EE. Eu entendi basicamente isso. Aí ele coloca as políticas fiscais e a política fiscal expansionista e a monetária. Ok, mas a aula de hoje para mim foi muito boa porque expandiu assim muito o que eu tinha compreendido do texto, principalmente essa questão final que o senhor falou da última curva, que eu realmente não tinha me atentado para ela. Ainda mais que ela é uma característica fundamental da macroeconomia ecológica. Então, assim, a aula para mim hoje foi bem proveitosa, porque me abriu muito o pensamento em relação ao que eu tinha entendido do texto, que foi mais uma continuação do que a gente já tinha visto praticamente nas duas aulas. Uhum. Não, legal, obrigado, Mona Lisa. Mas é muito importante mesmo que isso, né, que isso fique claro, e por isso que eu não queria falar, eu queria antes, né, avaliar se vocês tinham percebido isso, porque, veja, se nós estamos abaixo da curva YS, por exemplo, a política que está posta agora, por exemplo, de Green New Deal, ela é adequada. O que é a política de New Green Deal? É a política de inovação tecnológica verde, que é o que o Philip Law traz aqui. Entende? Então, a tecnologia, ela te permite deslocar a curva EE, e com isso você tem crescimento, que é o que eles estão chamando de crescimento verde. Qual que é a grande diferença das propostas do New Green Deal, da economia verde? A economia verde também está na mesma balada, tá bom? A diferença é que estas propostas não reconhecem esta curva YS. Elas não reconhecem. E aí, ou seja, nós vamos sempre conseguir aumentar a eficiência e superar os limites, ou seja, os limites ao crescimento, eles são relativos, eles não são absolutos. Tá bom? E esqueci também de reforçar, a Letícia falou isso, da questão dos custos e benefícios, né, que ele tratou. Tem essa outra contribuição. O PIB aqui, né, o Y aqui, na verdade, na perspectiva da economia ecológica e na perspectiva do próprio Philip Law, embora ele apresente as variáveis ali, mas ele chama atenção para isso, é isso que a Letícia chamou atenção lá, não é esse PIB nosso convencional, mas é um PIB resultado de uma avaliação mais ampliada dos custos e benefícios.
E aí eu posso emendar, nós vamos discutir isso, com aquela proposta do indicador chamado DPI, o Índice de Progresso Genuíno. Então, o que acontece? Esta variável agora, na macroeconomia ecológica, ela também não é o mesmo PIB que é utilizado na macroeconomia convencional, mas uma variável ajustada, que de fato ilustre o progresso ou a melhoria de vida da sociedade, uma perspectiva ampliada, entendeu? Então, isso é importante, tá bom? Então, veja que você tem vários elementos que contribuem nesta construção da macroeconomia ecológica. O Kel voltou? Ih, aconteceu, Kel? Tá com problema no microfone? Não sei. Não sei o que aconteceu com o Kel aí. Deixa eu ver se eu deixei alguma... Eu tenho as minhas anotações, eu já falei para vocês, né, que eu tenho as minhas anotações. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar para vocês. Algo que vocês acabaram não mencionando, mas também está presente no texto, é o que ele, é o que ele, é o que ele levanta, embora lá no Reis, o Reis tinha tratado da questão da substituição, né? Ele recupera aqui, tá bom? Então, ele recupera que na verdade, você não tem a substituição de capital produzido de capital natural produzido da sociedade. Lembre que esse é um pressuposto básico que está na economia ecológica e que vem para cá também. Ou seja, os capitais, né, os diferentes capitais que nós temos na sociedade, incluindo o capital natural, eles são complementares, eles não são substitutos. E isso é importante porque é ali que você tem a sustentação daquela curva YS. Então, se eles não são substitutos, significa que eu tenho esse limite absoluto, tá bom? Aqui ele faz algumas divergências em relação ao Reis, mas é essencialmente isso, que o Reis fala de que os capitais são substitutos, e ele fala, não são, eles são complementares, isso eu destaquei. Deixa eu ver. Não esqueça da capacidade de suporte, tá bom? É disso que nós estamos falando na prática, e aí nós temos um desafio que é justamente como fazer essa mensuração, ou seja, como mensurar essa curva aí. Esse é um grande desafio, tá bom? E algo que eu enfatizei para vocês, e vou enfatizar, porque para mim é muito importante, que a sustentabilidade, nós estamos falando de uma questão de escassez absoluta, de baixa entropia, que é insubstituível, tá bom? Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos olhando para esses elementos para os quais nós não temos substituto. Ou seja, não é um problema, como é tratado pela economia convencional, de uma escassez relativa. Nós estamos falando de uma escassez absoluta aqui. E aí nós voltamos também ao texto do Clube de Roma. Não esqueçam que o texto do Clube de Roma chama atenção para isso. E aí ele coloca questões que nós já colocamos aqui, mas que eu quero repeti-la para vocês, porque essas são questões que são importantes para a economia ecológica, inclusive para viabilizar as propostas da economia ecológica, que é como definir a taxa máxima sustentável, ou seja, como definir a escala sustentável da economia, da sociedade, e não só isso, o que garante uma alocação eficiente, no caso dos recursos, e inclusive a distribuição, em termos de sustentabilidade ambiental e social. Então, vejam que nós temos uma preocupação muito grande com a questão ambiental e social, tá bom? Já falamos também que uma das grandes contribuições, isso a Letícia comentou, que foi a inclusão da questão tecnológica, mas não percam de vistas que, na verdade, essa inclusão da questão tecnológica,
ela tem implicações em termos das políticas fiscal e monetárias. Ou seja, elas ficam dependentes da questão da inovação. Não adianta, se nós estivermos no equilíbrio ambiental, não adianta fazer política monetária ou política fiscal. O resultado vai ser uma situação pior do que aquela em que nós estávamos. O que seria isso? Que eu teria para falar para vocês. Das minhas anotações que eu fiz aqui na leitura, eu não teria mais nada adicional. Então, vamos caminhar para o encerramento. Deixo a palavra com vocês. Alguma dúvida, alguma observação, algum comentário? Fiquem à vontade. Por aqui tá tudo certo, Júnior. Legal. Acho que fizemos aí um negócio legal. Obrigado por me apresentar os outros textos. Foi divertido, legal. Vamos ler agora. Vai ter que aprender, né? Não, deixa eu te fazer. Eu tô lendo um texto que eu vou fazer uma aula para o pessoal da ecologia. Né, e veja, eu vou falar de economia para ecologia. E, obviamente, que eu não vou falar de economia neoclássica, né? Sem chance. Eu já falei para vocês que eu mudei a minha abordagem metodológica no ensino agora. Eu não vou ficar mais apresentando a economia neoclássica nas minhas aulas. E aí peguei um texto, Newton, que para você ver como as questões são, vamos dizer assim, complicadas, e principalmente nesse momento, né? Você tem ele faz uma afirmação, Newton, que é o seguinte, da questão da moeda, da moeda e da dívida, que moeda e dívida, na verdade, elas exigem necessariamente um fluxo de matéria e energia, de energia. Se eu não tenho energia disponível, eu não consigo nem quitar a minha dívida. E veja, né, veja a natureza do debate em que nós discutimos. Se nós estamos falando, por exemplo, em política monetária, necessariamente nós estamos falando em política energética. Porque como que eu vou expandir minha base monetária se hoje praticamente 100% da minha base monetária ela só existe por uma questão de energia? Se eu não tiver... Pensa o seguinte, né? Vamos supor, um cenário bem drástico, né? Você, Nilton, tá lá com seus 100 mil reais na sua conta corrente, tá bom? Porque seus gastos mensais são relativamente altos. Então, você, lá do princípio da precaução, né, do Keynes, você deixa 100 mil reais na sua conta corrente. Mas, em razão da nossa crise energética, fica sem energia. Como que você vai tirar esses 100 mil reais da tua conta? Você não tira. Ou seja, a nossa moeda hoje, ela é uma moeda energética, no limite do termo. Sem energia não tem moeda. Sem energia você não paga dívida. Porque como que, por exemplo, se você me deve 100 mil reais, Nilton, como que você vai pagar os 100 mil reais para mim se você se não tem energia disponível que te permita fazer? E lembre que veja que nós não estamos falando do estoque, porque a moeda, na verdade, ela está circulando, né? Ela vai no mercado financeiro, ela vai para as empresas, paga salário, ou seja, você está circulando essas moedas, né? Esse recurso monetário aí na economia. E ele, né? Nós sabemos que é muito maior que o PIB, esse recurso monetário. E para você fazer esse fluxo contínuo, você precisa de energia. O problema é o seguinte, que esse fluxo contínuo, além de contínuo, ele é crescente. E para ele ser crescente, eu preciso de mais energia. Então, eu preciso crescer a energia. Olha a reflexão que você tem em termos de discussão de política monetária, endividamento e etc. Professor, isso que você está falando, teve uma vez que eu estava num congresso e a gente começou a discutir um pouco disso, mas a gente estava discutindo o seguinte, existe uma coisa que, para que a gente consiga ter a economia sempre aumentando o fluxo, ou seja, sempre aumentando nominalmente,
a gente teria que ter condições na economia real, que pode ser entendida como matéria, pode ser entendida como energia, pode ser entendido como diversos elementos. Agora, qual que é sempre o problema? O problema é que o fluxo sempre é maior quando você tem uma fiat currency, né, que é uma moeda fiduciária, que você não tem nenhum lastro, né? Aquela moeda não só, ela nem energia é. Você Não, precisa de energia. Eu entendi o que você falou, professor. Zulano, você precisa de energia para fazê-la circular, beleza. Mas o que eu estou dizendo aqui, do ponto de vista material, aquela moeda, se você considerar ela como uma energia, ela, assim, então ela não é. Para circular precisa. Ela é uma energia que tem um decaimento extremamente rápido. Ou seja, não tem nada na economia que decaia tanto quanto a moeda. Ou seja, se você olhar aí nos últimos 100 anos, você vai ver que $1 lá atrás comprava matéria que hoje $1 não compra mais. Então, você está tendo uma concentração de renda, uma mudança de mãos de matéria ou de ativos da economia que não fazem frente a nenhuma equação de nenhum tipo, nem não linear, nada com a economia real. Ou seja, existe um fantasma aí, um fantasma energético de uma dívida impagável durante coisa que vai chegar uma hora que vai dar pau, tá dado. Basta saber que hora que isso vai dar pau. Então, o que você está falando é total real. Não, né, já vou caminhar para o encerramento, nós podemos ter essa conversa em outros momentos, mas não é só, eu lembrei também desse mesmo texto, não é só da moeda fiduciária, nesse sentido que você falou, né, vamos dizer assim, no sentido mais fictício. Mas veja, mesmo para produzir as notas, você precisa de energia. Claro que você precisa de matéria, mas você precisa de energia. Mas você pode ir até antes. Veja na questão do padrão ouro. Uhum. Eu precisava de energia para extrair aquele ouro. Sim. Entende? Então, eu achei, né, a gente, veja, mesmo eu estando na economia ecológica, nessa às vezes eu leio algum texto que vem com, né, uma contribuição, assim, diferente, que eu não tinha pensado também ainda, para ver a situação que nós estamos e o quão inadequado são os instrumentos que nós temos Professor, posso dar para discutir. um Pode, ponto para você? pode, Você claro. sabe, assim, a gente fica falando de carro elétrico. Você já fez uma conta alguma vez na sua vida de quanto que um supercargueiro, um tanque, um navio de tankagem, ou um graneleiro, ou um navio, um supercontainer, gasta de diesel por dia? Ah, Você já viu isso? não, já vi. Isso é equivalente a basicamente um daquele. Metade do que São Paulo gasta Não, por é dia. absurdo. Então, assim, será que vale a pena você comprar sua camisa chinesa a 1/10 do preço de produzir ela aqui para jogar tanta coisa zoada na atmosfera? Porque o carro não é um problema, vamos ser sinceros. O carro não é o problema. Agora, um navio queimando diesel daquele volume de... Imaginou quantos navios existem passando pelo mundo inteiro, ou seja, para lá e para cá, para transportar coisa, muitos deles vazios. Por quê? Porque ele vem com carga e volta vazio. Uhum. Para poder atender uma demanda de um consumo que é um fast consumption, ou seja, um consumo rápido, ou seja, tudo passou a não valer nada. Eu lembro, minha camisa, eu tenho camisa que eu tinha quando eu tinha 14 anos. Hoje você compra uma camisa, ela dura quanto? 3 anos? 4? Conservando muito? 5? Eu tenho camisa de 30 anos. 30 não, dá 24 anos. Entendeu? Então, assim, eu tenho camisa de 24 anos, que está inteira. Ou seja, nós sabíamos fazer bem, estamos fazendo pior para Com poder certeza, atender. não, é economia do descarte. Eu participei, Newton, esses dias, acho que é 10 dias atrás, de um evento de extensão da UFPR que nós discutimos a questão da obsolescência programada, porque, na verdade, é a economia do descarte. Não vou poder prosseguir muito, Nilton, peço desculpa, mas eu queria destacar 2 pontos que você fez no seu comentário que é importante para nós, porque está diretamente relacionado com a macroeconomia, tá bom? Uhum. Um deles, você tem razão, não é o carro em si, mas, na verdade, a questão que nós temos que olhar e que é ignorada pela macroeconomia é a escala. A escala é o nosso problema. Isso aí.
que é ignorado. E o outro aspecto que merece destaque na tua fala, que, como eu disse, é importante para a macroeconomia ecológica, vou deixar a questão para vocês, nós vamos discutir isso em outro momento, tá bom? Qual é o papel do setor externo na macroeconomia ecológica? Porque o Newton destacou, foi perfeito, Newton, nesse ponto que você comentou. Nós ignoramos hoje nos fluxos comerciais, vamos usar os fluxos comerciais porque são aqueles que movimentam, né, matéria, e que, como você bem destacou, que gasta muita energia, e uma energia de péssima qualidade em termos ambientais. Né, o diesel, né, você usou um termo diesel, mas na verdade nem é diesel, né? É quase uma graxa que vai naqueles motores dos navios. É um troço horrível, altamente poluente, sem contar outras poluições que não vou tratar agora aqui. Estou ajudando a orientar um trabalho que é justamente os impactos nos corais resultantes, né, de várias poluições que ocorrem no oceano. Então, veja, você tem na economia convencional uma teoria da economia internacional que simplesmente ignora nas análises dos fluxos a questão ambiental. Isso não está. E aí, Letícia, aquele comentário do Philip Law no texto, da necessidade de análises custos-benefícios, como eu disse, é no sentido ampliado, embora ali eu não sei se fica bem claro no texto, por isso que eu fiz esse reforço para vocês, ela se estende para essa questão do comércio internacional, da economia internacional. Então, o que o Newton falou é extremamente importante para a nossa discussão da macroeconomia ecológica. Por quê? Porque num contexto de limites absolutos ao crescimento, obviamente que o comércio vai ser reduzido. Ou seja, como por exemplo, os novos desenvolvimentistas, né? O Newton do Newton, vocês sabem disso, os novos desenvolvimentistas, eles veem no setor externo uma importante variável para o desenvolvimento econômico. Na macroeconomia, esse setor não está disponível. Veja a implicação. Veja a implicação que você tem. Você tem que pensar agora, considerando que o setor externo ele não mais estaria disponível como vetor, né, de crescimento econômico. Por quê? Porque no momento que você fizer o que o Newton acabou de falar, que você fizer essa análise custo-benefício ampliada, você vai ter uma drástica redução nos fluxos de matéria e energia no planeta. Mas fica por aí, pessoal. Peço desculpa, já são 4 horas, não quero estender mesmo. E também, né, nós temos que ter temas para discutir nas próximas aulas. Se esgotar tudo numa aula, aí não vamos ter nada, né? Tá bom? Então, Tá certo. mas vocês viram que nós temos muitas provocações. Sim, Muitas bastante. questões que estão abertas, muitas implicações. O Newton agora acabou de colocar aqui temas que nós teríamos para discutir pelo menos umas 3 aulas. Mas nós vamos discutir alguma coisa, sim, Newton, dessas 2 questões. Da escala, nós estamos discutindo já. Então, por exemplo, a curva YS, ela mostra essa escala. Qual é o tamanho máximo que a economia e a sociedade podem ter em relação, em termos teóricos, né? Em relação ao subsistema natural. O que não tem ainda é a questão externa, mas nós também vamos discutir esse papel externo aí, tá bom? Fechado. Então, obrigado, pessoal, pela atenção, vou parar a gravação aqui. Obrigada, professor, obrigada.